Quando você passar pelas rodovias que estão no nosso país, observe os monumentos maçons que estão sempre colocados na beira dessas rodovias. Mas não é apenas no nosso país. Em todos os locais do planeta, você encontrará símbolos maçons, principalmente nas entradas das cidades. Eles estiveram presentes também no momento do descobrimento do Brasil, no momento também da independência brasileira, no momento da criação da República e, para ser sincero, estiveram presentes em todos os fatos históricos do nosso país e do nosso planeta até os dias de hoje. E não será diferente daqui para frente. Quanto mais próximo do final nós chegamos, mais veremos as ações dos maçons, das sociedades secretas, trabalhando sempre em oculto. Que eles hoje, e já há muito tempo, estão envolvidos diretamente com a sociedade em todo o planeta. Que eles estão no comando do mundo, sendo o grau 33, os Illuminati, os mais poderosos. Disso ninguém duvida. Mas a pergunta aqui é: quando, onde e como eles surgiram? Algumas pessoas não gostam de que eu, irmão Rubens, quando trato de assuntos sobre os Illuminati, sobre a nova ordem mundial, sobre a agenda global, que eu venha a misturar com questões envolvendo religiões e espiritualidade. E eu pergunto o que posso fazer se a origem de tudo que está aí realmente tem a ver com as questões religiosas. Observe, por exemplo, o caso da maçonaria. Ninguém duvida de que o mundo jaz no maligno, de que o mundo é controlado por forças demoníacas. E todos percebem também que a maçonaria está por trás de tudo. Assim, não sou eu que vinculo as coisas dos Illuminati às sociedades secretas ou as questões envolvendo religião e espiritualidade. Foram eles que já incluíram há muito tempo atrás. Para você ter uma ideia, sempre que ouvir falar de maçonaria, de maçons, lembre-se que no seu início, eles foram os Cavaleiros Templários. Sim, Cavaleiros Templários. Gentlemen, homens de um templo, cavalheiros de um templo. De qual templo? Afinal, se são cavaleiros templários, sua origem tem a ver com algum templo. E eu lhe pergunto, qual templo? Now, if we come back here and look all over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in Masonry. The altar in the Masonic Lodge, you'll find, in our case, a Holy Bible. Nas lojas maçônicas, já há muito tempo e também hoje, as colunas do Templo de Salomão estão presentes. Right in the corner of the lodge are a couple of pillars. Since this is a representation of King Solomon's temple, these pillars represent the pillars that were at the porch of King Solomon's temple.
E toda vez que eu faço um vídeo e já começo colocando algumas perguntas no ar, as pessoas ficam ávidas pelas respostas. Para começar a te responder, eu terei que recorrer à Escritura Sagrada, que está na Bíblia. Vamos ver o que está escrito nela a respeito dos maçons, especificamente sobre um grupo de maçons. Acompanhe comigo a leitura do livro do profeta Ezequiel e o que ele nos relata sobre a sociedade secreta dos Cavaleiros Templários, os maçons, já na sua origem. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que no norte, na porta do altar, estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Zafã, estava em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois eles dizem: o Criador não nos vê, o Criador abandonou a terra. E disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornará a haver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam ao sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Vimos, portanto, que quando da existência do Templo de Salomão, já existiam ali sociedades secretas, reunindo-se dentro daquele templo em um local escondido. Quem poderia ter construído salas ocultas, câmaras escondidas dentro do Templo de Salomão? Quem, senão os construtores? Agora observe que pedreiro ou construtor é o mesmo nome que maçom. Os maçons são os construtores. Quando os maçons fizeram o Templo de Salomão, eles deixaram de lado a pedra angular. Por isso, a pedra que os maçons construtores pedreiros rejeitaram se tornou pela pedra principal, a coluna do templo do nosso Criador. Este é o Salvador, Yahushua. Mas voltemos ao Templo de Salomão. O período em que viveu o profeta Ezequiel foi justamente o período
em que o Templo de Salomão já estava erguido. E como você viu, a sociedade secreta já cultuava seus deuses e trabalhavam com seu ocultismo escondido dentro deste templo. E as simbologias que eles escreviam nas paredes, representando tudo o que havia de imundo, você encontra também nos diversos simbolismos hoje do catolicismo e da maçonaria. Of course, the one that is most known, and we call it the universal symbol of Freemasonry, is the square and compasses. The compasses are the instrument that help a Mason learn that he is at the center of the creation. And you use the compasses to draw a circle around you, and the idea being that you need to circumscribe your desires. When dealing with others, don't go into extremes. Extremism is bad. Be moderate. The square is a symbol of wisdom because it brings together the concept of equality, equal sides, and rectitude, 90-degree angles. Using wisdom, you can know how large the set of compasses should be in dealing with others. That's the universal symbol of Freemasonry. The trowel, however, is of very special significance because, you know, operative Masons use the trowel to obviously lay the cement, which brings the various stones together and help them bond. In Freemasonry, we look at the trowel as the one instrument that spreads and lays fraternal brotherhood, which is the way through which we can come together as a band of brothers. Respect one another's religion, one another's opinion. That's the idea behind it. So the trowel is essential to brotherhood. In many places, you will find the letter G. And the letter G representing the great geometer, the grand architect of the universe. That is, that supreme being, supreme intelligence, whoever, whatever that is, reflecting the diverse beliefs of the brethren. The layout of the lodge room holds great significance. It is the template of the Freemasonic ideal. The lodge room is positioned east-west with three important positions. Starting here in the south, this is where the junior warden sits. We call that the pillar of beauty. Understanding and appreciating beauty is very important because that leads a person to think positively, to be creative in his or her thinking. And from there, we move to the second station, which is located in the west. That pillar is represented by strength because we need the strength of character in order to stand behind the beauty, stand behind those principles and beliefs that Freemasons espouse, and that is, every man is entitled to be a free man, to think for himself, to act for himself. That right should be defended. And here's the most important station in the lodge, the third pillar in a lodge, and it's situated in the east. This is where the master of the lodge sits, and his symbol is the square. It is considered the pillar of wisdom. Again, wisdom is the ability to balance rectitude and equality. That is, to provide the equal opportunity and make sure there is equal treatment offered to everyone. The balancing of the two make the square, and that is the symbol of wisdom in Freemasonry. Como vimos na leitura do livro do profeta Ezequiel, esses homens do passado faziam suas reuniões secretas ocultistas dentro do templo. E nos cabe uma pergunta: por que escolheram exatamente fazer essas reuniões dentro do Templo de Salomão? O que teria de importante o templo do rei Salomão a ver com esses homens que cultuavam de forma oculta a esses deuses naquela época? Mas uma pergunta anexada a essa: hoje ainda, o que fazem esses homens em suas lojas maçônicas tem alguma coisa a ver
com aqueles rituais antigos praticados dentro do Templo de Salomão? Se de todos os segredos da maçonaria, nenhum é tão bem guardado como a palavra de 3 sílabas, a chave mestre para o 3º grau. A palavra secreta é Mahaboni e ela pode ser traduzida por quem é o construtor. A palavra é passada em um sussurro ao futuro mestre maçom. É seguida com um aperto de mão e um sinal. Embora não seja difícil encontrar a palavra secreta na internet e também em livros, o seu real significado ilude a todos, exceto os iniciados nos mistérios maçônicos. Para os maçons, a questão não é a palavra em si, mas a grande lição de ter que manter um segredo, além do respeito por quem trabalhou para obter esse conhecimento. A iniciação do 3º grau da maçonaria é baseado na lenda de Irão Abi. Nesta cerimônia de iniciação de novos membros, cada candidato faz o papel de Irão Abi, o pedreiro que preferiu a morte para manter os segredos da maçonaria. O candidato então tem as vistas vedadas e ninguém lhe fala o que ele deve esperar. O medo é bem real. Os maçons o confrontam exigindo a senha secreta do mestre pedreiro. Quem conduz o candidato responde por ele. Grand Master Hiram Abeth, I am glad to have met you thus alone. Behold, the temple is near completed, and I demand the secret word of a Master Mason. Craftsman, this is neither the time nor the place to give the secret word of a Master Mason. Wait until the temple is completed, and if found worthy, you shall receive it. If not, you cannot. Cannot, speak not to me of time nor place. Give me the secret word of a Master Mason. I will not. Will not. Give me the secret word of a Master Mason this instant, or I will take your life. I shall not. Then die. Para eles é um ritual admiravelmente poderoso. Ao aceitar viver o papel de Irão Abi, mais dramáticos de descobrir quais são seus medos mais profundos e como enfrentar a própria mortalidade. I demand of you the secret word of a Master Mason. Escape is impossible. Craftsman, why all the violence? You know the secret word of a Master Mason cannot be given except in the presence of Solomon, King of Israel, Hiram, King of Tyre, and myself. Grand Master Hiram Abiff, I demand of you the secret word of a Master Mason, or I will take your life. I shall not. Then die. Grand Master Hiram Abiff, I heard you cavilling with Jubala in Jubalo. From them you have escaped, but from me never. My name is Jubalam. I hold in my hand an instrument of death. If you refuse me now, you do so at your peril. I, for the 3rd time, demand of you the secret word of a Master Mason. Wait until the temple is completed, and I shall do my best to serve you. Then die. E a lição é óbvia. Os segredos da Irmandade devem ser levados para o túmulo. No 3º grau da maçonaria, a morte do candidato por meio do personagem Irão Abi simboliza o começo da sua nova vida de maçom. Essa passagem descrita no livro de Ezequiel, em que mostra o ritual maçônico do 3º grau, quando, em volta do caixão, o venerável pega o ramo de acácia e leva ao nariz, uma simbologia do assassinato de Irão Abi. Mas quem é realmente esta figura? Vamos acompanhar, de acordo com o relato da Escritura Sagrada, que consta no livro de Crônicas. Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar o buril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Eirão, rei de Tiro, respondeu por escrito, que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo e te constituiu sobre ele rei. Disse mais Eirão: bendito seja o Senhor Deus de Israel,
que fez o céu e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão, meu pai, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino, em carmesim, e é hábil para toda a obra do buril e para toda espécie de invenções. Qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. As evidências se tornam a cada dia mais palpáveis, plausíveis e até mesmo melhores estruturadas, embasadas e realísticas, de acordo com o que vamos estudando, pesquisando e descobrindo acerca do passado, para explicar esse presente e tentar nos mostrar o que pode ocorrer em um futuro muito em breve. A questão religiosa mundial e principalmente o cristianismo, a cada dia, de acordo com cada pesquisa, com cada vídeo que produzimos e publicamos, vai se desenhando e a capa da carne acaba caindo, mostrando os ossos fétidos de um esqueleto podre chamado sistema religioso. E aí no final você vê que está tudo interligado. Não há uma separação, não há como desvincular uma coisa da outra. Quando você passa por uma rodovia e vê um monumento maçom, quando você ouve um hino gospel evangélico, quando você senta no banco de uma igreja ou de um templo denominacional para assistir a um culto ou uma missa, porque é a mesma coisa, você depara sempre com os mesmos caminhos se cruzando, através dos simbolismos, através das práticas, através dos pensamentos, das atitudes, através das mesmas liturgias que unem governo, comunicação, religião, política, tudo em torno de algo em comum. O mundo que está morto no maligno, o mundo que jaz no maligno. E aí, quando observamos tudo isso, quando ligamos os pontos, quando percebemos que, na verdade, fomos enfiados dentro de uma arapuca que não é tridimensional, mas é polidimensional, que não tem fim, nós ficamos até assustados, pensando, onde irá parar tudo isso? Pensamos como pode o irmão Rubens deixar de falar das questões espirituais. Quando falam das questões dos Illuminati, elas estão totalmente interligadas. E acabamos por descobrir algo que nos deixa muito tristes e também extremamente assustados. O mundo jaz no maligno. Quanto mais dias se passam, mais se descobre, mais se percebe que não há uma porta de escapatória dentro do plano físico, para que venhamos fugir de tudo isso. Estamos cada vez mais enfiados nesta teia de aranha polidimensional, que acaba prendendo a todos. E aí, buscamos na informação o único meio pelo qual as pessoas possam fazer aquilo que sempre foi o objetivo deste projeto, desde o primeiro vídeo colocado na internet: preparar-se. Mas não se preparar para combater, preparar-se para verdadeiramente alcançar a vida eterna. Porque essa